Falar consigo mesmo é um hábito em que todos nós caímos. Não poderíamos parar de falar conosco mais do que poderíamos parar de comer e beber. Tudo o que podemos fazer é controlar a natureza e a direção da nossa conversa interna. A maioria de nós está totalmente inconsciente do facto de que as nossas conversas internas são as causas das circunstâncias da nossa vida. Diz-se que, como o homem pensa no seu coração, assim ele é, mas sabemos que o pensamento do homem segue os caminhos traçados nas suas próprias conversas internas. Para mudar o rumo ao qual estamos atrelados na direção que desejamos seguir, devemos abandonar a nossa antiga conversa, que na Bíblia é chamada de o velho homem, e ser renovados no espírito da nossa mente. A fala é a imagem da mente, portanto, para mudar a mente, primeiro é preciso mudar a fala. Por fala entendemos aquelas conversas mentais que mantemos conosco. O mundo é um círculo mágico de infinitas possíveis transformações mentais, pois há um número infinito de possíveis conversas mentais. Ao descobrir o poder criativo da conversa interna, compreenderá a sua função e missão na vida, podendo então agir com um propósito. Sem tal conhecimento, agir inconscientemente, tudo é uma manifestação das conversas mentais que ocorrem em nós sem que estejamos cientes delas. No entanto, como seres civilizados, devemos tornar-nos cientes delas e agir com um propósito. As conversas mentais de um homem atraem a sua vida, enquanto não houver mudança na conversa interna, a história pessoal do homem permanece a mesma. Tentar mudar o mundo antes de mudarmos a nossa conversa interna é lutar contra a própria natureza das coisas. O homem pode andar em círculos de decepções e infortúnios, sem ver que são causados pela sua própria conversa interna negativa, mas atribuindo a outros. Isso pode parecer exagerado, mas é um assunto que merece pesquisa e experimentação. A fórmula que o químico ilustra não é mais comprovável do que a fórmula desta ciência pela qual as palavras são revestidas de realidade objetiva. Um dia, uma rapariga contou-me sobre as suas dificuldades em trabalhar com a sua empregadora. Estava convencida de que ele criticava e rejeitava injustamente os seus melhores esforços. Ao ouvir a sua história, expliquei que se ela o considerava injusto, era um sinal claro de que ela mesma precisava de um novo tópico de conversa interna. Não havia dúvida de que ela estava discutindo mentalmente com o seu empregador, pois os outros apenas ecoam o que sussurramos a eles em segredo. Ela confessou que discutia mentalmente com ele o dia todo. Quando percebeu o que estava a fazer, concordou em mudar as suas conversas internas com o seu empregador. Ela imaginou que ele a tinha parabenizado pelo seu excelente trabalho e que ela, por sua vez, agradeceu pelos elogios e gentilezas. Para sua grande satisfação, logo descobriu que a sua própria atitude era a causa de tudo o que lhe acontecia. O comportamento do seu empregador reverteu, e ele icou como sempre fizera nas nossas conversas mentais com ele. Raramente vejo uma pessoa sozinha sem me perguntar a que conversa ela está atrelada, em que fio misterioso ela está a caminhar. Devemos começar a viver conscientemente, pois a solução de todos os problemas reside justamente nisso. O segundo homem, o Senhor vindo do céu, está em todos nós, tentando tornar-se autoconsciente no corpo para que possa cuidar dos negócios do seu pai. Quais são os seus trabalhos? Imitar o seu pai, tornar-se mestre da palavra, mestre da sua conversa interna, para que possa moldar este nosso mundo à semelhança do reino do amor. O profeta disse: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Como eu, imitar Deus. Diz-se que Deus chama as coisas que não são vistas como se fossem vistas, e o invisível torna-se visível. Foi assim que a rapariga evocou elogios e gentileza do seu empregador. Ela manteve uma conversa imaginária com o seu empregador, partindo do pressuposto de que ele a havia elogiado, e ele o fez. Como eu usaria a minha palavra para ajudar um amigo, imaginaria que estou a ouvir a sua voz, que ele está fisicamente presente, que a minha mão está sobre ele. Então, o parabenizaria pela sua boa sorte, diria que nunca o vi tão bem. Ouviria como se estivesse realmente a ouvir ele dizer que nunca se sentiu melhor, nunca esteve mais feliz. E eu saberia que nessa comunhão amorosa com o outro, uma comunhão repleta de pensamentos e sentimentos amorosos, a minha palavra foi enviada e não retornará a mim vazia, mas prosperará naquilo para o qual a enviei. Agora é o momento aceito, agora é o dia da salvação. Só o que é feito agora é o que conta, mesmo que os seus efeitos possam não ser visíveis até amanhã. Não chamamos em voz alta, mas por um esforço interno de intensa atenção para ouvir atentamente como se realmente ouvíssemos. É criar os eventos e relações da vida. As suas palavras tornam-se visíveis. Muitos de nós roubam aos outros a vontade e a capacidade de serem gentis e generosos devido às nossas atitudes fixas em relação a eles.
As nossas atitudes desdobram-se dentro de nós na forma de conversas mentais. Falar a partir de premissas de um desejo realizado é a maneira de criar conscientemente circunstâncias. As nossas conversas internas são perpetuamente projetadas no mundo exterior, seja em tristeza ou felicidade. Portanto, o que desejamos ver e ouvir externamente devemos ver e ouvir internamente, pois o mundo manifestado mostra-nos o uso que fizemos da palavra. Se você praticar essa arte de falar internamente de forma controlada, também sentirá a emoção de poder dizer: "E agora eu lhes disse antes que acontecesse, para que quando acontecesse vocês pudessem acreditar." Você será capaz de usar conscientemente a sua imaginação para transformar e canalizar as imensas energias criativas da sua fala interna do nível mental e emocional para o nível físico. E eu não sei quais limites, se é que existem, para tal processo. Qual é o seu objetivo? A sua conversa interna está alinhada com ele. Ela precisa estar. Você sabe se deseja alcançar o seu objetivo ou, como o profeta perguntou, podem dois caminhar juntos se não estiverem de acordo? E a resposta é clara: não, eles não podem. Os dois que devem concordar são a sua conversa interna e o estado desejado, ou seja, o que você vê e ouve exatamente. Cada passo do progresso do homem é feito pelo exercício consciente da sua imaginação, alinhando a sua fala interna ao seu desejo realizado. Ao controlarmos a nossa conversa interna, alinhando-a aos nossos desejos realizados, podemos deixar de lado todos os outros processos. Simplesmente agimos por clara imaginação e intenção. Imaginamos o desejo realizado e mantemos conversas mentais a partir dessa premissa. O discurso interno correto é o discurso que seria seu se você realizasse o seu ideal, em outras palavras, é o discurso do desejo realizado. Agora você entenderá quão sábio era o antigo quando nos disse na hermética que existem dois dons que Deus concedeu apenas aos homens e a nenhuma outra criatura mortal, a mente e a fala. E o dom da mente e da fala é equivalente ao da imortalidade. Se um homem usar esses dois dons corretamente, ele se diferenciará dos imortais. E quando ele deixar o seu corpo, mente e fala serão seus guias e, por eles, será levado ao grupo dos deuses e das almas que alcançaram a bem-aventurança. Com o dom da mente e da fala, você cria as condições e circunstâncias da vida. No começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra, disse Hermes, é o Filho, e a mente é o Pai da palavra. Eles não estão separados um do outro, pois a vida é a união da palavra e da mente. Você e a sua conversa interna, ou palavra, são um. Se a sua mente está alinhada com a sua conversa interna, então ser transformada em mente é ser transformada em conversa. Foi um lampejo da mais profunda percepção que levou Paulo a escrever: despojai-vos da antiga conversa do velho homem que se corrompe, e renovai-vos no espírito da vossa mente, revesti-vos do novo homem. Revestir-se do novo homem e renovar-se no espírito da mente é mudar a sua conversa interna. Pois fala e mente são uma só coisa, uma mudança de fala é uma mudança de mente. O profeta Samuel disse: o Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. Veja, coloquei diante de você hoje a vida e o bem, a morte e o mal, bênçãos e maldições. Escolha a vida. As condições e circunstâncias da vida não são criadas por algum poder externo, você as cria. Elas são as condições resultantes do exercício da sua liberdade de escolha, a sua liberdade de escolher as ideias às quais responderá. Agora é o momento aceito. Este é o dia da salvação. Tudo o que é de bom relato pense nessas coisas, pois o seu futuro será formado pela palavra de Deus, que é a sua conversa interna atual. Você cria o seu futuro por meio da sua conversa interna. Os mundos foram moldados pela palavra de Deus, ou seja, a sua conversa interna. Veja, nos campos a semeadura era de cevada, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. Assim nasce a fé de um homem, pois os fins são fiéis à origem. Se você quer colher sucesso, deve plantar sucesso. A ideia em sua mente que inicia todo o processo é a ideia que você aceita como verdadeira. É muito importante entender isso, pois a verdade depende da intensidade da imaginação, não dos fatos. Quando a rapariga imaginou que o seu empregador era injusto, o comportamento dele confirmou a sua imaginação. Quando ela mudou a sua suposição sobre ele, o comportamento dele refletiu a mudança, provando que uma suposição, mesmo que falsa, se persistida se concretizará em fato. A mente sempre age de acordo com a suposição com a qual começa. Portanto, para experimentar o sucesso, devemos assumir que somos bem-sucedidos. Devemos viver inteiramente no nível da imaginação e isso deve ser feito consciente e deliberadamente. Não importa se, no momento presente, fatos externos negam a verdade da sua suposição, se você persistir na sua suposição, ela se tornará um fato. Sinais seguem, eles não precedem.
Assumir um novo conceito de si mesmo é, nesse sentido, mudar a sua conversa interna ou palavra de Deus e, portanto, é colocar o novo homem. A nossa conversa interna, embora não ouvida por outros, é mais produtiva para condições futuras do que todas as promessas audíveis e ameaças dos homens. O seu ideal está esperando para ser encarnado, mas, a menos que você mesmo lhe ofereça parentesco humano, ele é incapaz de nascer. Você deve definir a pessoa que deseja ser, em seguida, assumir o sentimento de seu desejo realizado com fé de que essa suposição encontrará expressão através de você. O verdadeiro teste da religião está no seu uso. Muitos podem ter feito dela algo para defender, mas para você é que as palavras são ditas, bem-aventurada é aquela que acreditou, pois haverá um cumprimento daquelas coisas que lhe foram ditas pelo Senhor. Teste, experimente, conceba como aquele que você deseja ser e permaneça fiel a essa concepção. Pois a vida aqui é apenas um campo de treinamento para a criação de imagens. Experimente e veja se a vida não se moldará no modelo da sua imaginação. Tudo no mundo é testemunho do uso ou abuso da conversa interna do homem. Conversas internas negativas são o terreno fértil para os futuros campos de batalha e penitenciárias do mundo. Por hábito, o homem desenvolveu uma afeição secreta por essas conversas internas negativas. Através delas, ele justifica falhas, critica os seus vizinhos, regozija-se com o sofrimento alheio e, em geral, despeja o seu veneno. E todo esse mau uso da palavra perpetua a violência do mundo. A transformação do eu exige que meditemos numa frase específica, uma frase que implica que o nosso ideal foi realizado, e que a afirmemos internamente repetidamente até que sejamos internamente afetados por sua implicação, até que sejamos possuídos por ela. Mantenha-se firme nas suas nobres conversas ou convicções internas. Nada pode tirá-las de você, exceto você mesmo. Nada pode impedi-las de se tornarem fatos objetivos. Todas as coisas são geradas a partir da sua imaginação pela palavra de Deus, que é a sua própria conversa interna, e toda a imaginação colhe as suas próprias palavras que pronunciou internamente. O grande segredo do sucesso é uma conversa interna controlada, partindo de premissas de desejo realizado. O único preço que você paga pelo sucesso é renunciar à sua conversa anterior, que pertence ao velho homem, ao homem sem sucesso. O momento é propício para muitos de nós assumirmos conscientemente a responsabilidade de criar o céu na terra. Usar conscientemente e voluntariamente a nossa imaginação para internamente ouvir e dizer apenas o que está em harmonia com o nosso ideal é ativamente trazer o céu à terra. Toda vez que exercitamos a nossa imaginação amorosamente em benefício de outro, estamos literalmente mediando Deus para essa pessoa. Sempre use a sua imaginação de forma mestra, como participante, não como espectador. Use a sua imaginação para transformar a energia do nível mental e emocional para o nível físico. Estenda os seus sentidos. Olhe e imagine que está a ver o que deseja ver, que está a ouvir o que deseja ouvir e a tocar o que deseja tocar. Torne-se intensamente ciente de fazê-lo. Dê ao seu estado imaginário todos os tons e sensações de realidade. Continue a fazer isso até despertar em si mesmo o clima de realização e o sentimento de alívio. Este é o uso ativo e voluntário da imaginação, em contraste com a aceitação passiva e involuntária das aparências. É por esse uso ativo e voluntário da imaginação que o segundo homem, o Senhor vindo do céu, é despertado no homem. As pessoas chamam a imaginação de brinquedo, a faculdade do sonho, mas na realidade ela é o verdadeiro portal da realidade. A imaginação é o caminho para o estado desejado, é a verdade do estado desejado e a vida desse estado. Se você pudesse compreender isso plenamente, então saberia que o que você faz na sua imaginação é a única coisa importante. Dentro do círculo da nossa imaginação, todo o drama da vida é encenado repetidamente. Através do uso ousado e ativo da imaginação, podemos estender a nossa mão e tocar um amigo a 10.000 milhas de distância e trazer saúde e riqueza para os lábios ressequidos do seu ser. É o caminho para tudo no mundo. Como mais poderíamos funcionar além das nossas limitações físicas? Mas a imaginação é a maneira de vivermos os nossos sonhos no presente através dos portais do presente. Todo o tempo deve passar. Imagine em outro lugar como aqui e então como agora. Experimente e veja. Você sempre pode dizer se conseguiu transformar o sonho futuro em um fato presente, observando a sua conversa interna. Se você está a dizer internamente o que diria em voz alta se estivesse fisicamente presente e se movendo fisicamente naquele lugar, então você teve sucesso. E você pode profetizar a partir dessas conversas internas e dos humores que elas despertam em você qual será o seu futuro. Pois apenas um poder faz uma profecia, a imaginação, a visão divina. Tudo o que encontramos é a nossa palavra tornada visível, e o que não compreendemos agora está relacionado por afinidade às forças reconhecidas das nossas próprias conversas internas e aos humores que elas despertam em nós. Se não gostamos do que está a acontecer conosco, é um sinal claro de que precisamos de uma mudança de mentalidade. Pois nos é dito que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E tendo descoberto que a boca de Deus é na mente do homem.
Uma mente que vive de palavras ou conversas internas deve alimentar em sua mente apenas pensamentos amorosos e nobres, pois com palavras ou conversas internas construímos o nosso mundo. Deixe a mão senhorial do amor saciar a sua fome e sede por tudo que é nobre e de boa reputação. E deixe a sua mente passar fome antes de levantar a mão para uma taça que o amor não encheu ou uma tigela que o amor não abençoou, para que nunca mais tenha que dizer, o que eu disse, o que eu fiz, ou palavras humanas tão poderosas. Obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo e encontrou valor nas ideias de Neville Goddard, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos inspiradores. Dê um like se você achou o vídeo útil e compartilhe com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas insights. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mais conteúdo de qualidade. Até o próximo vídeo.